da igreja de Corinto. A igreja que Paulo estabelece na cidade de Corinto. Corinto, nos dias de Paulo, era uma cidade muito importante, uma das mais importantes da Grécia. Dentro da cidade de Corinto havia muitos templos, teatros, havia bibliotecas. Era uma cidade muito grande nos dias do apóstolo Paulo. Há quem diga que nos dias do apóstolo Paulo, Corinto tinha cerca de 700 mil habitantes. Havia 2 portos, onde pousavam muitas embarcações, navios vindo de vários lugares de a direção na cidade de Corinto. A cidade de Corinto também se tornou muito conhecida nos dias do apóstolo Paulo devido à promiscuidade, à sexualidade livre, aonde as pessoas andavam também atrás de prostituição. Para os irmãos terem uma ideia, tinha um templo chamado o templo da deusa Afrodite, e ficava no alto de uma colina. E a deusa Afrodite era a deusa da beleza, era a deusa da sensualidade, era a deusa da promiscuidade. Então esta deusa, ela tinha pelo menos 1000 prostitutas que eram consagradas a ela, quem andava atrás de prazer, segundo a fé daquelas pessoas naquela cidade. Para ter um relacionamento com essa deusa, para ter uma intimidade com essa deusa, tinha que se prostituir no templo da deusa Afrodite, com uma daquelas prostitutas que ali ficavam a serviço, oferecendo cultos ali àquela deusa e se prostituindo. Era uma cidade entregue à perversidade, à imoralidade. Era uma cidade totalmente destruída, até o apóstolo Paulo chegar ali naquela cidade. Paulo, ele foi para Corinto porque ele foi rejeitado a sua mensagem quando ele pregou em Atenas, na Grécia. Diz a Bíblia que lá ninguém deu crédito à mensagem do apóstolo Paulo. Então ele foi em direção à cidade de Corinto. Chegando em Corinto, ele encontra um casal de crentes que havia sido expulso de Roma por Cláudio, por não aceitar também a mensagem do Evangelho ser pregada em Roma. Jogaram então, lançaram eles, e eles foram para a cidade de Corinto. Chegando na cidade de Corinto, como antes tinha o mesmo ofício de profissão, todos, tanto Paulo como Áquila e Priscila, a sua esposa, eram fazedores de tenda. Logo, eles manteram uma amizade e começaram a trabalhar juntos. E este casal abriu as portas da sua casa para receber o grande missionário de Deus na cidade de Corinto. Paulo, diz a Bíblia, que dentro do período de 18 meses, 1 ano e 6 meses, foi suficiente para que esse gigante da fé, que se levantou com unção, graça e autoridade, estabelecesse uma igreja poderosíssima na cidade de Corinto. A cidade de Corinto foi revolucionada pela mensagem do Evangelho transmitida pelo apóstolo Paulo. Diz a Bíblia Sagrada que Paulo estabeleceu uma igreja poderosa, uma igreja forte, uma igreja cheia dos dons do Espírito Santo. Nenhuma outra igreja do Novo Testamento, pelo menos lendo as 13 epístolas de Paulo e mais as 2 epístolas do apóstolo Pedro, e nem mesmo a carta de Judas e de Tiago, as epístolas chamadas epístolas universais, vai nos dizer a respeito de nenhuma outra igreja que tinha os dons que a igreja de Corinto tinha. A igreja de Corinto, eles tinham os 9 dons do Espírito. Era uma igreja que tinha tanto profeta que o apóstolo Paulo, ele escreve uma das suas cartas, pedindo para que o pastor daquela igreja botasse ordem nos cultos, porque todo mundo queria profetizar ao mesmo tempo. Era muito profeta na igreja de Corinto, mas não era só profeta. Dentro da igreja de Corinto tinha pessoas que tinham o dom de revelação. Não poderia ficar ninguém com pecado oculto dentro daquela igreja, porque logo o Senhor usava os vasos daquela igreja para revelar aquilo que estava oculto e que estava escondido. Dentro da igreja de Corinto também tinha pessoas que tinham o dom de maravilha. Se alguém, porventura, dentro daquela igreja, chegasse com alguém morto, alguma pessoa com o espírito de enfermidade, então chamava alguém e lá vinha